Olá, meus amigos e minhas amigas. Shalom, charisma. Paz e graça para todos vocês. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre. No nome de Yahushua, ou de Yeshua, Jesus. Então, hoje eu vou falar sobre o processo de Deus na vida de Davi. Porque Davi, assim como todos nós, passou por vários processos. Nós também precisamos ou devemos passar por vários processos. E são esses processos que vão amadurecer as nossas vidas, tanto fisicamente, como mentalmente e como também espiritualmente. Então, Deus vai aproveitar os momentos difíceis para criar oportunidades, para que a gente possamos amadurecer. E dentro desse amadurecimento, seremos mais criativos, vamos evoluir melhor, vamos somar, agregar valores, tanto para nós mesmos, como para outras pessoas que estão ao nosso redor ou em nosso convívio. Isso é muito essencial. Como você sabe, Davi é proveniente de uma família de Judá, né? Ele era filho de Jessé. Jessé tinha um casamento, mas a história diz que Jessé também tinha um relacionamento fora do casamento, com uma mulher chamada Naás, provavelmente. E aí foi desse relacionamento com Naás que nasceu Davi, entendeu? Então Davi não era filho do casamento original de Jessé. Então, muitas pessoas vão dizer que Davi vem de um relacionamento fora do casamento, como se fosse um adultério, uma prostituição. A Bíblia não fala detalhadamente sobre isso, mas o Salmo 51, Davi fala que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então o texto original parece dizer que a mãe de Davi estava em pecado quando originou Davi. Então, a partir desse texto do Salmo 51, muitas pessoas dizem que Davi era filho de adultério ou filho de prostituição, de Jessé com Naás, tá bom? No pergaminho do Midrash, a mãe de Davi é chamada de Naás. E em outro pergaminho, ela tem um outro nome, tá bom? Então são dois nomes que a mãe de Davi tem nos Midrashes, que são livros antigos. Em meus livros eu deixo tudo isso aqui. Mas assim, pessoal, Davi passou por vários processos, porque Davi, ele não morava na casa da sede, da fazenda, né, na casa original. Ele morava mais no fundo e tomava conta de ovelhas, né? E Davi aprendeu a lançar fundas, Davi aprendeu a tocar harpa, Davi aprendeu a fazer salmos, tudo isso no deserto. E aí você pergunta, quanto tempo Davi passou no deserto? Ele passou aproximadamente 16 anos, né, no deserto, 16 anos. E depois de 16 anos, né, depois de 16 anos, o profeta Samuel veio e ungiu Davi. Então Davi recebeu a primeira unção quando tinha 16 anos, aproximadamente. A primeira unção que Samuel derramou sobre Davi. Davi tinha 16 anos. Olha que legal, pessoal. Então, pode observar que Davi começou cedo. Isso aqui, se você quiser fazer uma mensagem, vai ser de grande valia, tá? Se você falar que Deus escolhe jovens, né? Deus, ele pode escolher pessoas idosas? Sim, tá bom? Mas Deus escolhe jovens também, como no caso de Davi. Davi foi escolhido bem cedo, no ventre da mãe dele. Mas com 16 anos, Davi estava, né, já bem evoluído. Alguns jovens de nossas igrejas estão bem atrasados, né? Porque hoje tem o celular, tem a televisão, tem as amizades. Os jovens não se desempenham, não é verdade? Tudo isso nos afugenta, nos distancia de Deus, né? Então, assim, os jovens de hoje, em sua maioria, estão bem problemáticos. Porque hoje, se você falar que é cristão, lá no colégio, na faculdade, é sinônimo de deboche.
né? Então tem que ter muita coragem para falar que é cristão, para falar que é verdadeiro, precisa de um chamado de Deus. Porque a maioria dos jovens encobre, né? Ou seja, não revela a sua identidade religiosa. A maioria. Então, assim, Davi, ele começou cedo. E ele orou bastante, ele se integrou bastante. E com 16 anos, ele foi ungido por Samuel. Olha aí, pessoal, 16 anos. Foi a primeira etapa, né? De 0 a 16. A primeira etapa, que legal, né, pessoal? De 0 a 16 anos. E depois de 16 anos, ele recebeu a unção e esperou mais 7 anos, né, para receber a segunda unção. Então, Davi recebeu 3 unções. Você já leu a Bíblia sobre isso? Davi foi ungido 3 vezes. Eu vou repetir. Davi foi ungido 3 vezes. A primeira unção com 16 anos. A segunda unção com 23 anos. E a terceira unção com 30 anos de idade. Entendeu? Então Davi nasceu, esperou 16 anos e recebeu a primeira unção por Samuel. Aí ele esperou mais 7 anos, de 16 aos 23. 7 anos de intervalo. Trabalhando, matando urso, matando gigante. Entendeu? Urso, leões e gigante. Dos 16 aos 23. Ele foi arrebentando. Evoluindo, né? E quando ele estava com 23 anos, ele recebeu a segunda unção para ser rei de Hebrom, né? Rei de Judá. E ele trabalhou bem, esperou mais 7 anos e quando chegou aos 30 anos, ele recebeu a terceira unção pela liderança de Israel. Então observe que Davi estava em evolução. As coisas não caem de paraquedas. Não acontece no estralar de dedos. Não é assim. Não é assim. Com Deus não é assim. Tá? Com Deus você tem que ter galardões. Com Deus você tem que mostrar por onde. Entendeu? Não é assim. Ah, eu cheguei e já fui abençoado. Não. Nada de graça. Aliás, nem a salvação é de graça. Nem a salvação, porque Jesus te comprou. Né? Tá escrito, vós não foste comprados nem com prata, nem com ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, a Bíblia vai dizer que nós somos comprados. A noiva, né? A noiva, na cultura judaica, era comprada. A noiva era comprada. Né? A noiva era comprada. O noivo pagava o dote para o pai da noiva. E Jesus, quando veio para a terra, ele pagou o dote de sangue. Entendeu? Jesus pagou o dote de sangue e comprou a noiva. A noiva, né, estava perdida. Era filho de Deus, mas o pai adotivo era o diabo. Né? Isso é complicado. Eu não vou entrar nesse mérito porque é muito profundo e também escatológico. Eu vou deixar no meu livro esses detalhes. Mas só para você pegar a visão. Você precisa pegar a visão. Jesus comprou a noiva. A noiva foi comprada, não foi dada, não foi de graça. A salvação não é de graça. Você tem que fazer por onde. Tá bom? E tem um texto que fala que nós fomos resgatados. Entendeu? Já viu essa passagem? A igreja foi resgatada. Por que foi resgatada? Porque estava vendida, né? Era filha de Deus, mas estava vendida ao diabo pelo pecado. E aí Jesus teve que pagar o dote. Jesus teve que pagar o dote. Entendeu? E aí o dote é pago pela obra de 3 anos e meio e pelo sangue. Porque Jesus tinha que comprar o dote, pagar o dote a Deus e ao diabo. Entendeu? Então tinha que tomar do diabo aquilo que foi vendido. Era de Deus, mas foi vendido por Adão ao diabo. E Jesus teve que pegar da mão do diabo e pagar o dote a Deus. Então eu vou explicar tudo isso no meu livro. Mas assim, pessoal, tem as etapas que você deve passar para alcançar o amadurecimento. Né? Tem algumas pessoas que falam, o pastor Matusalém, especialista, traz alguns detalhes muito profundos. Não é profundo, é tão fácil de aprender a Bíblia, né?
Então, assim, eu vou terminar esse vídeo explicando para você que você tem que realmente entender que as coisas não caem de paraquedas. Que você tem que evoluir, tem que somar, agregar valores, crescer, entendeu? Que você precisa fazer por onde. As provas da vida é para você, por exemplo, evoluir, tá? Por exemplo, Davi começou com 16, a primeira unção. E depois que ele foi ungido, o rei Saul perseguiu Davi por 12 vezes. 12. Davi teve que mudar de lugar 12 vezes. Por que Davi fez isso? Porque era o processo de Deus para Davi conhecer todo o território. Então Davi foi em cada beco. Davi foi em cada estado. Eram 12 estados, né? 12 tribos. Davi foi em cada uma das 12 tribos morar. Ele não entendia, mas Deus estava dizendo, olha Davi, futuramente você vai receber a unção real. E você precisa conhecer os detalhes. Precisa conhecer os moradores. Agora você não entende, mas depois você vai entender. Então aquele processo de sofrimento, quando Saul tentava matar Davi, e Davi fugia para a caverna de Adulão, e Davi fugiu para a terra de Sidim, e Davi fugia para a terra da Galiléia. Tudo aquilo ali era um processo de Deus, para que Davi conhecesse o território, para que quando Davi fosse ungido a rei, ele pudesse governar com autenticidade. Entendeu? Aí, você, por exemplo, que está me assistindo, não está entendendo por que esse processo é tão severo na sua vida. Né? Você fica perguntando, meu Deus, por quê? Deus está tentando te amadurecer. Porque futuramente você vai contar testemunho do teu passado. Você não pode contar testemunho do que você não viveu. Você precisa contar testemunho da tua experiência. Sabe o que teu casamento passou por altos e baixos? Para você contar testemunho e passar esse recado adiante, como você superou. Entendeu? E outras pessoas vão superar através do teu testemunho, através da tua palavra. Então, tudo que você está vivendo, ou vivenciando, ou passando, é um processo de Deus para depois você se tornar um professor. Você tem que entender. Você tem que pegar essa visão. Você precisa pegar essa visão. Eu, por exemplo, já passei por vários processos doloridos. Hoje eu tenho 5 livros. As pessoas falam, olha, pastor Matusalém, é abençoada, é de família rica, etc, etc. Tá? Você não sabe, meus pais são missionários. E aqui eu não vou contar testemunho, né? Porque às vezes o testemunho não edifica. Testemunho, às vezes, se você não souber aplicar o testemunho, você realmente prejudica o seu ministério. Né? Esses dias passados, eu vi um rapaz contando um testemunho na igreja, falando que ele era assassino, falando que ele fumava droga, que ele fumava cocaína, que ele... etc, etc. Ele falou, né, barbaridades. Aí terminou o culto e ninguém queria acolher esse irmão em casa. Ou, quem vai acolher uma pessoa dessa, né, irmão? Contou o testemunho, tudo bem. Mas o testemunho atrapalhou ele, que ele precisava de moradia e agora ninguém queria dar moradia para ele. Quem é que vai colocar dentro da sua casa um ex-traficante, um ex, por exemplo, matador de criança, estuprador de criança? Né? E se você colocar esse cara na sua casa e ele tem uma recaída lá na sua casa? Aí a casa cai, né? Então, assim, o teu testemunho ajuda muito, mas tem que tomar cuidado, porque o teu testemunho pode te destruir. Né? Eu já ouvi particularmente pessoa contando testemunhos e era pastor de uma boa congregação. Depois que ele contou o testemunho, tiraram ele daquela congregação e colocaram em uma congregação que estava em reforma. Porque o testemunho dele destruiu o ministério dele. Né? Porque no testemunho dele, ele contou realmente que ele pegava dízimo, tipo assim, sabe? E mexia nas coisas dos dízimos, das ofertas. E aí o ministério perdeu a confiança nele. O testemunho destruiu a vida dele. Então tem testemunho que não vai te ajudar. Né? Tem algumas irmãs que falam assim, olha, eu me prostituía, eu fumava droga. Algumas irmãs falam isso lá no púlpito. Aí depois as outras irmãs não querem que seus esposos se aproximem daquela irmã. Se ela já foi uma ex-prostituta, se ela já aprontou e bordou, qual que é a irmã que vai querer que seu esposo galã, bonitão, vai ficar junto com essa irmã lá?
E se essa irmã tem uma recaída lá e der em cima do seu esposo? Aí a casa cai, né? A casa cai. E culpa de quem? De você que deixou seu esposo se envolver com essa irmã que você não conhecia. Entendeu? Então, assim, o testemunho é muito bom, mas tem que saber testemunhar, porque o teu testemunho pode acabar com a tua vida. Se você chegar na minha casa e contar um testemunho que você já foi ladrão, que você já matou, que você já roubou, meu irmão, eu já pago logo um hotel para você. Na minha casa, não. Eu não te conheço. Não sei de onde você veio. Eu não sei se você é crente de verdade. E se você tiver uma recaída na minha casa? E se você recair na minha casa? Você pode me matar, porque você já matou. Você pode roubar, porque você já roubou. Você pode estrupar, porque você já estrupou. E a minha família vai ficar como nas tuas mãos? E a justiça vai me falar o quê? A delegacia, o juiz, vai falar, você foi errado, que você pegou um ex-traficante e colocou na sua casa, um ex-ladrão, um ex-assassino, um ex-estuprador, um ex-homossexual. Então tem esses problemas, pessoal. Deus salva todo mundo? Sim. Tem muita gente séria? Tem. Mas você precisa conhecer se a pessoa está liberta ou não. Entendeu? Porque tem gente que é liberta, mas em 7 meses tem uma recaída. E se você colocar na sua casa e for aquela data para ele recair, ele vai recair na sua casa. E se ele recair na sua casa, ele te arrebenta. Se ele recair na sua igreja, ele te arrebenta. Se ele recair com sua esposa ou com seu esposo, vai te arrebentar. Então, assim, tem fase em nossas vidas. E todo mundo vai passar por fases. Entendeu? E Davi falou assim, Davi, por exemplo, caiu com Betseba, matou Urias. Então, Davi se prostituiu, cometeu adultério. Davi cometeu assassinato, né? E Davi pediu perdão. Só que não adianta, meu irmão, pedir perdão. Não adianta. Tem que pedir um novo coração. Porque se você já foi assassino, traficante e tudo mais, lésbica ou homossexual e tudo mais, a Bíblia fala que o diabo anda de redor, bramando. Pode ter recaída. Tem que tomar muito cuidado com a recaída. Né? Porque a recaída é terrível. Só que Davi não pediu perdão pela recaída. Ele pediu um novo coração. Porque se você pedir perdão, pode recair. Agora, se você pedir um novo coração, aí não recai mais. Aí você vai ficar firme para sempre. Eu, particularmente, conheço homossexuais, né, que são pastores, meu irmão, de primeiro mundo. Ali eu tenho confiança, porque eu convivi, sei na íntegra sobre a vida dele. Né? Eu conheço mulheres que já foram lésbicas, que hoje são de verdade. Sabe que eu tenho coragem de trazer na minha casa. Entendeu? Eu tenho coragem, porque eu conheço na íntegra. Eu sei dos frutos. Entendeu? Eu conheço pessoas que já mataram pessoas que são meus amigos. E tá aí como cristão há anos. Se arrependeram e tem novo coração. Deus vai me perdoar. Sim, se te perdoar, você recai. Você tem que receber um novo coração. Lá no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração novo. Porque se você não tiver um coração novo, você vai recair com Betseba. Você vai matar Urias de novo. Entendeu? Você vai matar outra pessoa. Deus me perdoou. Mas o velho homem ainda está aí. Não teve processo. Não passou pelo processo. Davi passou pelo processo dos 16 aos 23. Aí foi ungido, né? Com 16 foi ungido. Com 23 foi ungido. E com 30 anos foi ungido. 3 vezes. 3 unções. 3 unções. Entendeu? É por isso que Jesus perguntou a Pedro. Pedro, tu me ama? Primeira. Pedro, tu me ama? Segundo. Pedro, tu me ama? Terceiro. Né? Para quem não sabe, Pedro é da tribo de Judá. Da mesma descendência aí de Davi. Então assim, meu irmão, nos meus livros eu tenho tudo isso aí. Mas o que eu estou falando para você é o processo do amadurecimento. Tem que amadurecer. E quando você amadurecer, você vai entender que o teu testemunho pode te destruir. Quando eu estava lá no mundo, eu fazia. Quem é que vai confiar em você? Então tem que tomar cuidado com esse testemunho que você conta. Eu, particularmente, sou da Bahia. Né? Eu vim da Bahia. Então,
tem um processo muito radical de bruxaria, de feitiçaria, de maldições. Você sabe como é que é a Bahia, entendeu? Mas eu venho de família evangélica. Meus pais são evangélicos. Assis Calheira e Nadir de Araújo Calheira, é minha mãe. Meu pai tem 90 anos, aproximadamente, minha mãe também. Nós estamos em 2024, novembro. Anote aí, novembro de 2024. Meu pai tem 90 anos, minha mãe também, aproximadamente. E eu venho dessa família evangélica, entendeu? Mas se eu venho lá das drogas, do mundão, do roubo, do assassinato, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu começar a contar testemunho, as pessoas vão ficar de olho aberto. Né? Se você chega para uma pessoa que não é evangélica e fala, olha, eu já matei, eu já roubei, a pessoa, você se torna difícil de fazer amizades. Então, amigão, passe pelo processo, lógico, toma cuidado com o teu testemunho, porque o teu testemunho pode te matar, atrasar teu ministério. Não fica contando teu testemunho sem Deus mandar. Só conte o teu testemunho se Deus mandar. Davi, quando matou Urias e adulterou com Betseba, né? Davi, ele ficou em silêncio. Aí Deus falou, tu vai ter que confessar. Porque o teu testemunho vai edificar vidas. Porque você pediu um novo coração. E não somente perdão. Quem pede perdão tem recaída. Mas quem tem um novo coração nunca vai recair. Foi homossexual, mas nunca mais vai voltar a se contaminar com o mundão aí do pecado. Era lésbica, mas depois que tem um novo coração, nunca mais vai voltar. Era ladrão, era assassino, mas Davi nunca mais cometeu o erro que ele cometeu pela primeira vez. Entendeu? Por quê? Novo coração. Cria em mim, ó Deus, um coração novo. Renova em mim um espírito reto. Entendeu? É pelos frutos. Oh, aleluia. Né? Então, eu vou dar um recado para você que é pregador. Toma cuidado com o teu testemunho, porque pode fechar portas. Agora, se Deus mandar contar testemunho, aí você conta. Porque se Deus mandar, ele garante. Agora, se você contar testemunho porque você está pregando e já quer contar testemunho, Deus nem mandou contar testemunho, vai atrasar o teu ministério, as pessoas vão se afugentar de você, as portas vão se fechar, mas não é Deus que está fechando a porta, é você que está contando testemunho fora de tempo. Tá bom? Então, terminei o vídeo, passa pelo processo. E aí você vai perguntar, Pastor Matusalém, eu quero saber mais sobre isso. Então, compre os meus materiais, tá? Eu tenho 5 livros, para quem não sabe. O primeiro livro foi o do Gênesis. Esse livro aqui, meu irmão, tinha acabado, mas você já pode ligar porque eu tenho novidades, tá? Nós estamos em novembro de 2024. Aqui na descrição tem o número do meu celular. Liga para saber sobre o livro do Gênesis, que tinha acabado e agora eu tenho novidades, tá bom? Aí, pessoal, o segundo livro que eu lancei foi o livro dos sermões. Esse livro dos sermões, as pérolas do conhecimento, tinha acabado no estoque. Não tinha mais. Mas agora você já pode ligar na descrição, aqui tem o número, para você ficar sabendo de novidades sobre esse livro, dos sermões das pérolas do conhecimento, que é o segundo. Aí, pessoal, eu lancei o terceiro livro, que foi o livro de ouro. Aliás, o terceiro livro, o livro A Olaria de Obreiros, está aqui. Eu tenho esse livro no meu escritório, pode comprar, mande mensagem. O livro de ouro foi o quarto livro, com mais de 700 páginas também. Pode ligar, porque eu tenho esse livro aqui no meu escritório. E agora, em 2024, está saindo Magnífico, com 645 páginas. Olha aqui, o Magnífico, ó, pessoal. Tá? Quem não comprou esse livro na pré-venda, compre. Nós estamos em novembro de 2024. Já está na editora. Já manda mensagem para comprar esse livro, tá bom? Então tá aí, pessoal. Os 5 livros, né? Olha aí. Os 5 livros, ó. Você com essa biblioteca dentro de casa, vai ser uma bênção, porque eu trago detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano, detalhes que ninguém tem no Brasil. Então esse material vai te ajudar bastante, tá bom? E tem muitos detalhes também sobre homossexualismo aí, né? Explicando como que é originado, essas coisas todas, entendeu? Eu falo muito sobre as 3 unções de Davi,
as 3 unções de Saul, foram os 2 reis da Bíblia que receberam 3 unções, tá? Saul recebeu 3 unções. Davi recebeu 3 unções, tá bom? Somente esses 2. O resto todos só tiveram unção. E tá aí esse material para você aprender, evoluir, somar, crescer, agregar valores para você, porque você tem que se convencer quem é você. Então, primeiro a salvação é para você, depois para sua casa, depois para sua igreja e depois para as pessoas de fora, tá? Então você vai evoluindo de dentro para fora. Primeiro é você, né? Põe a tua casa em ordem. Primeiro é você. Depois você vai salvar a tua família. Não adianta tentar salvar a tua família se você tem mau testemunho. Então você tem que se convencer da religião, do cristianismo. Você precisa ser. Depois que você for, depois que você se convencer, aí você vai convencer a tua família. Entendeu? Aí depois da tua família, você vai para a igreja, convencer a igreja. E depois da igreja você vai crescer nas redes sociais e todo mundo. Tá bom? Mas comece em você. Eu sou o pastor Matusalém Especialista. Este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu estou simples, né? Aqui, a paisana, na minha casa, na minha residência. Se inscreve no meu canal, deixa o like, curta, divulgue, tá bom? Ative o sininho, deixa o comentário na descrição. Eu sempre falo que uma mão lavada lava a outra, entendeu? Então eu estou te abençoando com conhecimento, você vai me abençoar, tá bom? Eu sempre explico que Deus tem salvação para todas as pessoas. Deus não faz exceção. Ele pode ser criminoso, lésbica, homossexualismo, assassino, pedófilo. Não existe, pessoal, não existe dificuldade para Deus salvar uma pessoa. Não existe, não existe, tá bom? Basta se arrepender e nascer de novo. Precisamos nascer de novo, porque é um novo coração. Né? Nicodemos não adiantava fazer sacrifícios. Nicodemos, Jesus falou, é necessário nascer de novo. É necessário um novo coração. Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Precisa nascer de novo. Precisa mudar de atitude, precisa mudar de vida, precisa ser humilde como uma criança, precisa, sabe, uma trajetória, pessoal. Tem gente que aceitou Jesus hoje, amanhã já quer ter glória. Caiu de paraquedas, já quer ser, sabe, o cara. Mas não é assim não. Você vai recair de novo. Precisa nascer de novo. E aí você precisa de uma etapa. Sabe, a criança começa engateando. E vai. Então precisa no mínimo 12 anos. Para você saber quem é a pessoa, você precisa conviver com ela pelo menos 12 anos. Né? Eu tinha um pastor que eu conheci que ele fala o seguinte, olha, você precisa comer 1 quilo de sal para conhecer a pessoa. 1 quilo. 1 quilo. Todo dia uma pitada, né? 1 quilo de sal vai meses para você conhecer uma pessoa. Tá? Então, assim, não é uma pitada de sal para você conhecer. Não é um dia. É anos. Nascer de novo, se tornar criança e crescer naquele processo até os 12, até os 18 anos. Pelos seus frutos o conhecereis. Não é porque você aceitou Jesus que você já é crente. Não é que você aceitou Jesus que não vai ter recaída. Entendeu? Mas é nascer de novo, é um novo coração e o processo. Aí dentro desse processo, você vai me mostrar quem você é. Me diga, né, com quem tu andas e eu direi quem você é. Me mostra o teu procedimento. Me mostra os teus frutos. E eu saberei que fruta você é. Tá? Me mostra quem você é pelos frutos. Se você é uma jaca, eu vou conhecer. Se você é uma manga, eu vou conhecer. Se você é um jabuticaba, eu vou conhecer. Pelos frutos. Mas, entendeu? Eu vou precisar de tempo, porque a árvore dá fruto em ano. Eu vou precisar de saber quem é você. Naquele primeiro ano, você deu jabuticaba. No ano que vem, você dá uma jaca. No ano que vem, você dá um limão. No outro, você dá uma laranja. Tem alguma coisa errada, né? Tem que dar o fruto, porque uma árvore só produz um tipo de fruta. Então tem que estar ali, ó. Não adianta, né, praticar coisas erradas e achar que é crente de verdade. Não adianta. Temos que tentar ajeitar a nossa vida com Deus, alinhar, né? E é o tempo que vai nos ajudar.
É o amadurecimento que vai nos ajudar. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Que Deus abençoe.